Olá, pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um encontro aqui com a Isa. E hoje, o tema de hoje, eu vou falar sobre o efeito sanfona, né? Um efeito que muita gente passa, principalmente para quem está no processo de emagrecimento. E eu vou falar um pouquinho sobre esse processo, né? O que está envolvido no efeito sanfona. E no final, eu vou compartilhar com vocês 10 dicas de como se livrar de uma vez por todas desse efeito sanfona. Bom, para quem não me conhece, o meu nome é Isabela Schnell, sou nutricionista funcional com especialização em atendimento de pessoas vegetarianas, em transição para o vegetarianismo, enfim, mas eu atendo pessoas, né, também que não são vegetarianas e que estão nesse processo de emagrecimento, né, que tem essa necessidade, né, de entrar no processo de emagrecimento de forma saudável, né, então essa minha conduta sempre é prioridade, fazer um processo de emagrecimento que seja saudável, né. E aí, minha pergunta aqui, né? Por que será que é tão difícil de manter o peso depois de um processo de emagrecimento, depois de uma dieta, né? É muito difícil, eu vejo isso muito. Muita gente tenta fazer todo esse processo, emagrece, né? Com sucesso, né? Emagrece de uma forma interessante, mas não sustenta isso, não consegue manter isso, né? E aí a pessoa sofre o efeito sanfona, então se perde 10 quilos depois de um tempo, recupera os 10 quilos e até um pouquinho mais, né? A gente precisa entender o que acontece, né, dentro desse processo de emagrecimento, para a gente poder também criar, né, condições de que isso não aconteça mais no nosso corpo, porque esse efeito sanfona de perda e ganho de peso é extremamente prejudicial para o nosso organismo, né? Tem muitos processos metabólicos, né, que estão envolvidos com esse processo de emagrecimento. E quando a gente entende isso, a gente tem que buscar alternativas que a gente consiga sustentar, que a gente consiga fazer uma vez muito bem feito, para não precisar fazer sempre, ficar repetindo isso muitas vezes, né? Normalmente, o efeito sanfona está associado a um processo de emagrecimento restritivo, né? Então, é muito comum a gente ver pessoas que passam por esse processo, por esse efeito sanfona, normalmente após um período, né, seguindo uma dieta restritiva, né? Isso é extremamente perigoso, né? Primeiro porque são dietas restritivas que restringem nutrientes importantes, né? E quando a gente entra nesse processo de alimentação restritiva, de uma dieta restritiva, a perda de peso acontece sim, ela acontece e muitas vezes de uma forma brusca, né? Então é repentina, então é muito comum as pessoas perderem 10 quilos em 15 dias, 20 dias, né? Enfim, perde-se muito quando se tem uma dieta restritiva. E aí é importante a gente entender o que é essa perda de peso, né? Então, para a gente, normalmente, quando essas dietas são restritivas, elas são restritivas em carboidrato, né? E aí essa perda de peso acontece de uma forma muito rápida, porque perde-se muito massa magra. O que acontece quando a gente perde massa magra? A gente perde água também. E isso tem uma resposta a nível de peso muito grande. Então as pessoas elas entendem que essa perda de peso aconteceu sim, mas não aconteceu de forma sustentável, perde-se massa magra e, consequentemente, a gente diminui nosso metabolismo. Essas são as consequências dessas dietas restritivas. A gente diminuindo o nosso metabolismo, a gente chega num ponto, nosso organismo ele entende, né? A gente chega num ponto platô, né? Onde a gente para de perder peso, né? E é exatamente nesse ponto que as pessoas acabam se perdendo a motivação de continuar, porque elas precisam cada vez mais fazer restrições alimentares para continuar no processo de emagrecimento, né? Então, essa estratégia de começar um processo de emagrecimento com uma dieta restritiva, ela não é sustentável e ela não funciona, né? Ela traz muitos prejuízos para o nosso organismo, né? E aí, quando chega nesse platô, que as pessoas não aguentam mais, porque tem que tirar, restringir, fica aquela dieta à base de folhas de alface, enfim,
que alface é legal comer, é saudável, mas só alface também não é saudável, né? Então, a gente tem que criar estratégias inteligentes para não chegar nesse ponto, porque quando chega nesse ponto, a primeira reação e a consequência que as pessoas têm é de, tipo, meu, não aguento mais, chutar o pau da barraca e aí voltar a recuperar o peso, né, que veio perdendo ao longo desse processo que começou nessa dieta mais restritiva, né? E aí, o organismo, quando começa a receber de volta, né, né, o nutriente, o carboidrato de novo, a proteína, ele entende que se ele está recebendo, é melhor ele segurar isso, né, como uma forma de proteção, porque ele sentiu por um período, né, essa restrição de entrada de nutriente, então ele entende que não é hora de gastar, né, e aí o corpo entende que é hora de armazenar. Então as pessoas, em vez de continuar queimando e gastando, elas vão armazenando, e aí esse reganho de peso acontece muito rápido, né? Então, na verdade, isso se caracteriza o efeito sanfona, né? Então, entrou numa dieta restritiva, perde-se muito massa magra, consequentemente, muita água, aí a resposta, né, acontece sim na balança, então a gente fica mais leve na balança, mas em termos nutricionais, a alimentação está muito pobre, porque a alimentação é restritiva. E aí entra-se num efeito platô, porque diminui-se o metabolismo, né? Então o corpo entende que, putz, eu não vou continuar queimando, porque não está entrando energia suficiente. E aí as pessoas não aguentam, porque elas não conseguem restringir mais, porque já está muito restrita a alimentação. E aí volta a ter o reganho acontece, né? E a gente sabe que todo esse processo, né, de peso, de mais alimentação, mais, né, esse processo metabólico que está envolvido, tudo isso é regulado por diversos hormônios, né? Então, quando a gente se propõe a entrar num processo desse, tem muita coisa envolvida. Não é simplesmente tirar um alimento, né, e expor o corpo a algumas restrições ou alguma situação de estresse, né? Quando a gente entra numa condição dessa, é uma condição de estresse, né? Então, a gente sabe que tem muitos hormônios envolvidos, né, que eles atuam diretamente no tecido adiposo, atuam no cérebro, a nível sistema nervoso central, né? E isso faz com que a gente consiga entender que como todas essas mudanças elas acontecem a nível metabólico e fisiológico, né? E aí a gente tem um efeito compensador, né? Porque muda muita coisa, mexe muita coisa, e a gente tem esse efeito compensador de na verdade, de fome, né? E aí a gente entende que a perda de peso é como se fosse uma ameaça para o organismo, né? Então, tudo isso acaba sendo bem prejudicial e isso leva, sim, ao ganho de peso. Mas o que é o ganho de peso, na verdade? Então, a gente ganha peso, sim, porque a gente tem um desequilíbrio entre consumo e gasto, né? Basicamente, a gente tem esse desequilíbrio acontecendo e quando a gente perde, depois a gente reganha e aí a gente perde de novo. Então, começa a ter todos esses desequilíbrios, né, a nível de consumo e gasto, né? A gente acaba sofrendo o quê? Isso acaba acontecendo o efeito sanfona, né? E o efeito sanfona está diretamente relacionado, né, basicamente ao tipo e à composição da dieta, né? Então, se eu tenho uma dieta restritiva, né, ou se eu tenho uma alimentação monótona, né, que come-se só frango com batata doce, ou come-se só tira-se todos os carboidratos da alimentação, ou come só proteína animal. Então, são dietas muito restritivas, né, e monótonas, né? Então, esse padrão de alimentação que as pessoas vêm seguindo favorecem esse processo de efeito sanfona. A gente tem também uma relação, né, importante com
o tamanho das células gordurosas. Então, a pessoa que já está com sobrepeso, né, ela tem uma quantidade e um tamanho de células gordurosas, adiposas, né, e quando a gente passa por um processo de emagrecimento e não sustenta isso por um período, essas células, elas tendem a voltar ao tamanho original, né? Então, essa possibilidade de reganho de peso, né, tem uma relação, sim, com o tamanho das células adiposas. Então, a ideia de entrar no processo de emagrecimento é manter, né? E quanto mais a gente sustenta isso, mais a gente consegue aguentar, né? O corpo entende que não vai voltar a um peso original, né? Então, a gente tem um tempo que é necessário de se manter o peso mais ideal possível para não ter esse reganho. A gente tem também alterações hormonais acontecendo quando a gente passa por esse efeito sanfona. Então, como eu falei, né, a gente tem esse efeito acontecendo e a gente tem essas alterações hormonais, principalmente de hormônios relacionados à sensação de saciedade. Então, por exemplo, a gente tem uma diminuição da leptina, né, dos peptídeos YY, da insulina, por exemplo, né? E a gente tem um aumento da grelina, que é um hormônio também que, quando a gente tem esse desequilíbrio entre aumento de leptina e diminuição de grelina, a gente consegue controlar melhor a saciedade. Quando isso está inverso, a gente tem uma sensação, na verdade, né, de vontade de comer. Então, a gente tem um aumento do apetite, quando a grelina está aumentada, por exemplo, e a leptina diminuída, né? Então, qual é o papel desses hormônios, né? Então, a leptina, por exemplo, ela tem o efeito de ajudar a gente a diminuir nosso apetite, né? Então, normalmente as pessoas que perderam peso, que tiveram uma perda de peso mais severa, elas têm essa leptina diminuída. E isso é ruim, né? Porque a gente acaba tendo uma sensação de vontade de comer maior. E isso acontece inversamente também com o hormônio da grelina, né? Que está aumentado, né, nessas pessoas que passaram por esse processo de perda de peso severa. E isso contribui para um estímulo de aumento de apetite, né? Então, a grelina normalmente está aumentada quando a gente está numa condição de muito tempo sem comer, por exemplo, né? Então, a gente tem uma condição de jejum, então a grelina está aumentada. Então, quando a gente tem esses desequilíbrios hormonais acontecendo, né, a gente tem esse efeito acontecendo, principalmente quando a gente tem uma perda de peso brusca, e aí a gente acaba não controlando isso, né? Porque isso acontece a nível fisiológico, então é uma coisa muito importante acontecendo quando a gente passa por efeito sanfona de formas, né, recorrentes. A gente tem uma sensação, né, normalmente quando a gente passa por esse efeito sanfona ou fica com uma dieta restritiva por muito tempo, perde esse peso muito rápido, a gente tem um efeito de sensação de recompensa, né? Então a gente tem uma mudança nessa sensação de apetite, né, muito importante aí. Então, é bem comum as pessoas que passam por efeito sanfona ou passam por um período, uma dieta mais restritiva, de elas terem essa sensação de recompensa acontecendo. Então, por isso não assim, eu estou falando, na verdade, quais os efeitos maléficos, né, de se passar por um efeito sanfona de forma recorrente, né? Isso vem acontecendo muito. Muita gente entra num processo de emagrecimento, depois reganho de peso, e isso traz consequências para o organismo, né? Dá uma bagunçada a nível metabólico, fisiológico, hormonal, né? E aí a gente acaba não controlando mais isso de uma forma eficiente. Então, basicamente, né, os prejuízos, os malefícios do efeito sanfona a nível saúde, né, tirando a parte de frustração, né, que depois de tanto esforço, sacrifício, a gente voltar a ganhar o que tinha, né, recuperar o peso que a gente tinha, é extremamente frustrante, né? Essa sensação de frustração, ela
leva a várias emoções não tão boas, né, de uma sensação de tristeza, depressão, ou de não merecimento, enfim, tem toda uma cadeia aí de sentimentos envolvidos, né, e isso desestimula as pessoas a continuarem nesse processo. O que acontece quando a gente tem esse efeito sanfona acontecendo o tempo todo? A gente tem alterações, né, bioquímicas, normalmente está associado a alimentação mais rica em gordura, aumento do colesterol ruim, né? Então a gente pode vir a desenvolver doenças coronarianas, né? Doenças relacionadas à hipertensão, por exemplo, desenvolver. A gente tem hoje muitos estudos mostrando, né, uma relação bem importante, né, de pessoas acima do peso, com sobrepeso, desenvolverem diabetes, né? Não que isso seja uma causa, mas existe uma relação muito importante. Sem falar, né, na parte de física, né? Então, esse ganho e perda de peso o tempo todo leva a aparecimento de estrias, flacidez e tudo mais, que também não é desejado. E o conjunto de doenças que a gente pode vir a desenvolver, né, quando a gente tem um sobrepeso importante, esse conjunto de doenças de síndrome metabólica, né, que a gente que está muito relacionado com o padrão alimentar, né? Então, quais seriam essas doenças ligadas ao sobrepeso, né? Então, a gente tem, como eu falei, o diabetes, né, que tem uma relação bem direta com o padrão alimentar, né? Então, sobrepeso e diabetes tem uma relação. Então, melhorando a alimentação, a gente consegue controlar muito bem o diabetes, né? E, claro, consequentemente, perda de peso. A gente tem as doenças coronarianas, né? Então, a gente sabe que o padrão alimentar rico em gordura, em colesterol, né? Gorduras saturadas, sim, né? Levam ao desenvolvimento de doenças coronarianas e, claro, né? Ao desenvolvimento de sobrepeso, né? Claro que essas doenças, quando a gente está com sobrepeso, a gente também pode vir a desenvolver doenças respiratórias, assim como a apneia do sono, né? Doenças do trato gástrico, por exemplo, é muito comum, principalmente em mulheres, desenvolverem ao aparecimento de pedras na vesícula, pancreatite aguda, né, e úlceras, até pelo próprio processo digestório ser mais lento, né, quando é muito mais rico em gordura, por exemplo, a digestão é muito lenta, isso aumenta a acidez e tudo isso traz desconfortos, enfim, pode vir a desenvolver gastrites e úlceras, então se compromete muito o sistema digestório, né, quando a gente está nesse processo de sobrepeso, desenvolver doenças hepáticas, assim como a esteatose hepática não alcoólica, né, que é o acúmulo de gordura no fígado, né, comprometendo, né, assim, o funcionamento hepático. A gente pode também ver casos de desenvolvimento de doenças psiquiátricas, assim como a depressão, né? Ou aquela sensação de não contentamento com a imagem e desenvolver outros distúrbios, né? Alimentares, como anorexia, bulimia, enfim. Isso está acontecendo muito isso, né? A gente pode vir a desenvolver doenças ósseas, assim como artroses, né? Desgastes de ligamentos ou de junções dos ossos, então dos joelhos, quadril, né? Assim, exatamente por ter esse sobrepeso em cima dessas articulações, né? A gente pode também ter, né, comprometimento no processo de fertilidade feminina, principalmente, né, porque todo esse aumento de peso leva a alterações dos níveis hormonais sexuais femininos, né, então é muito importante olhar para isso, né, se está numa fase fértil, quer engravidar, se realmente está com sobrepeso, vale a pena rever todo esse padrão para melhorar tudo isso, né? Então é extremamente importante. Resumindo, gente, onde eu quero chegar com essa conversa, né? Na verdade, eu quero fazer vocês entenderem que todo esse processo de sobrepeso, de ganho de peso, né, e todas essas estratégias que muitas de vocês já tentaram, né, com dietas restritivas e tal, não leva a nada, na verdade, leva
ao aparecimento de doenças, né? E aí o grande objetivo de tudo isso, de buscar um padrão equilibrado, é ter buscar um peso ideal é para ter saúde, para a gente evitar todos os aparecimentos dessas doenças, né? E a gente ter o controle da nossa vida, né? Sem precisar depender de tratamentos, enfim, e ficar, na verdade, só tratando sintomas, o aparecimento de doenças e não a causa, né? A causa, né, de tudo isso que eu falei, tá na maioria dessas situações que eu falei, está diretamente relacionado com o que você coloca para dentro, está aqui, né? Está na boca. Então, a gente consegue, sim, melhorar muito a nossa condição de saúde quando a gente chega no peso ideal. Então, esse é o ponto que eu queria chegar aqui com vocês, né? E aí, beleza, entendi. Então, evitar o efeito sanfona é extremamente importante, porque traz desequilíbrios metabólicos, hormonais para o nosso corpo. A condição de sobrepeso não é saudável, né? A gente manter um sobrepeso desenvolve doenças metabólicas importantes, né? E aí, beleza, como que eu faço para evitar o efeito sanfona? Então, a forma correta de evitar o efeito sanfona, na verdade, não tem uma fórmula mágica. Eu separei, na verdade, 10 dicas para passar para vocês sobre como evitar o efeito sanfona, mas não existe uma fórmula mágica, né? A gente sim precisa fazer isso de uma forma correta, precisa fazer de uma forma gradativa, precisa olhar para o que está fazendo de errado e começar a fazer certo, né? Precisa comer de forma correta, equilibrada, precisa sim associar exercícios, atividade física, né? E isso, na verdade, resumindo, é fazer um processo de reeducação alimentar e rever o estilo de vida, né? Melhorar o estilo de vida. Esse é o ponto para a gente chegar nesse equilíbrio. Então vamos lá, as 10 dicas que eu separei para vocês poderem rever tudo isso, tudo que estavam fazendo e melhorar todo esse processo para evitar esse efeito sanfona, né? Bom, o primeiro ponto, que eu acho que foi o começo da nossa conversa, foi de evitar dietas restritivas, né? Então, acho que o grande desencadeador desse efeito sanfona, né? Eu vejo que acontecem com a maioria das pessoas são as dietas restritivas. Então, basicamente, quem entra num processo de emagrecimento seguindo uma dieta restritiva, essa pessoa possivelmente não vai chegar, né, talvez no peso ideal que ela gostaria, porque ela vai talvez chegar naquele efeito platô, né, de tão restritiva que está a alimentação dela, e ela vai entender que não dá para restringir mais, né? Então a gente tem que evitar essa situação de chegar nesse ponto de ter uma alimentação muito restritiva. E, na verdade, o que o corpo precisa nesse momento, né, para a gente entrar nesse processo de fazer o corpo desinflamar, porque quando a gente está com sobrepeso, nada mais é do que um processo inflamatório. Quando a gente permite que o corpo se desinflame, como que a gente faz isso? A melhor forma de a gente evitar o efeito sanfona é não entrar numa dieta restritiva, porque o que o corpo precisa nesse momento agora é uma alimentação anti-inflamatória. A gente precisa nutrir as células de nutrientes com muitas vitaminas e minerais para que essa inflamação a nível celular desapareça, que a gente melhore diminua a resistência à insulina, que a insulina fica resistente, né, a todo esse processo inflamatório. Então, tem todo um processo fisiológico, metabólico acontecendo. Então, a ideia inicial é sair de uma dieta restritiva, nutrir as células com alimentos nutritivos, né? E claro, para a gente entrar nesse processo, é importante, né? Nada mais é isso do que fazer um processo de reeducação alimentar, né? E aí, quando a gente entende e aprende a montar uma refeição de uma forma equilibrada, né? E montar, né? Passar o dia com uma alimentação nutritiva, né? E a gente entender o que deve fazer parte, o que não deve fazer parte, é extremamente importante para a gente sustentar isso, né? Não adianta fazer uma dieta que tem começo, meio e fim, a gente tem que fazer um processo de reeducação alimentar
para seguir, né? Para a gente seguir sempre, né, nesse padrão mais saudável. Dica número 2, né? Principalmente para quem está entrando nesse processo de emagrecimento, então estou com sobrepeso, eu quero emagrecer. Uma dica importante que eu vejo, né, que é evitar jejuns prolongados, né? Eu vejo que muitas pessoas têm praticado jejum intermitente de 16 horas, mais horas, inclusive, e isso tem trazido muito desequilíbrios, porque normalmente as pessoas passando muito tempo em jejum, o que a gente tem que entender desse jejum intermitente, né? De ficar muito tempo em jejum? Que quando a gente sair, a gente tem que aproveitar aquelas horas que a gente vai se alimentar, né, se a gente fizer um jejum de 16 horas, então às 8 horas que a gente vai se alimentar bem, né? E normalmente as pessoas estão tão, né, com muita vontade de se alimentar e acabam se comendo errado. Então tem que tomar um pouco de cuidado com essa estratégia de jejuns muito prolongados, né? Então ter intervalos muito longos entre uma refeição e outra e aproveitar um momento, né, a janela de alimentação e comer bem, comer coisas saudáveis, nutritivas, que vão nutrir a célula, que vão ajudar nesse processo né, de diminuir a inflamação, né, para a gente melhorar tudo isso. E é extremamente importante, né, nos intervalos, né, além de evitar intervalos muito longos, né, comer de uma forma nutritiva, também procurar manter uma hidratação adequada, porque eu vejo que muitas pessoas estão deixando de se hidratar, então a gente não consegue eliminar toxinas, não consegue desinflamar se a gente não estiver bem hidratado, isso é extremamente importante. E aí, juntando com essa dica, que eu vejo também, dependendo do grau, né, de inflamação e da necessidade de perda de peso, né, às vezes a estratégia de comer com mais frequência, de 3 em 3 horas, é aplicável, né? Isso não é uma regra, não é para todo mundo que deve fazer isso. Comer de 3 em 3 horas, isso não é uma regra. A gente tem muitos estudos mostrando que é muito particular essa necessidade, né? A gente não pode generalizar, falar que não é mais para fazer isso. Eu acho que a gente tem que entender, né, como que está o corpo, e eu acho que também a gente tem que entender como que está o dia, a gente não gasta todo dia a mesma coisa, a gente não consome todo dia a mesma coisa, então a gente tem que entender, né, o nosso organismo, como que ele está naquele dia, se eu preciso consumir mais, se eu gastei mais, se eu andei mais, se eu tive um dia mais ativo, então tudo isso vai fazer eu antecipar meu almoço, se eu almoço a 1 hora, o dia que eu gastei mais de manhã, eu vou almoçar um pouco mais cedo, então eu diminuir a janela né, se ficar sem comer. Enfim, a gente tem que observar muito isso, né? Então a gente acaba seguindo um padrão que não é, na verdade, não pode ser não ser adequado para você naquele momento, né? Então a gente tem que entender e achar esse equilíbrio que tá, né? É só a gente parar para observar. A gente tem que também, né? Eu acho que ligando a essa dica, né, de comer de 3 em 3 horas, tudo vai depender da composição da refeição que você fez anteriormente. Então, por exemplo, se é uma refeição rica em carboidrato e gordura, possivelmente você não vai sentir fome de 3 em 3 horas, né? Mas quem segue uma alimentação mais baseada em plantas, mesmo comendo muita planta, né, crua, muitas hortaliças e tal, pode ser que depois de umas 3, 4 horas sinta fome, sinta a necessidade de comer de novo, né? E é bom a gente perceber a sensação de fome e comer alguma coisa adequadamente, alguma coisa saudável, porque a gente fica um tempo enorme sem comer, porque dizem que não é legal comer de 3 em 3 horas, por exemplo. Quando eu for comer, eu vou estar com muita fome, né? E aí isso também não é legal, porque eu vou comer errado. Então, é importante a gente entender. Então, a composição da refeição que eu fiz vai influenciar, sim, na necessidade de eu comer de 3 em 3 horas ou não. Então, quem faz uma refeição, por exemplo, à base de proteína e gordura, como eu estava falando, provavelmente vai ficar aí 6, 7 horas sem sentir fome, né? Então, tudo isso também influencia. Dica número 4, né? Eu acho que é muito importante também a gente não ficar pulando a refeição. Ah, porque eu vou almoçar muito bem, eu não vou comer o lanche da tarde, mas entender isso, né? É importante estar observando se tem fome e se precisa comer alguma coisa assim, né? E não ficar pulando a refeição. Eu vejo principalmente as pessoas pulando o café da manhã,
né? Então, isso ainda, por mais que se fale, né, que não precisa ser nada muito exagerado e nem nada muito elaborado, pode ser um café da manhã simples, mas nutritivo, né? Isso que é importante. Então, eu vejo que pular a refeição não é inteligente, né? Dependendo do padrão que você seguiu. Se eu fiquei algumas horas em jejum noturno, por exemplo, possivelmente eu vou aumentar o estresse do meu organismo, da minha célula, né? E aí eu posso ter um efeito, né? Um efeito rebote, que é aquela fome absurda, né? Na hora do almoço e comer um monte de coisa que não seria legal de estar comendo. E então isso foi a dica número 4: não pule e nem retire as refeições do cardápio, né? O que a gente precisa nesse momento, quando a gente está nesse processo de desinflamar, né, de perder peso, porque a gente está inflamado? A gente precisa nutrir as células. Então, se sentir necessidade de fazer uma refeição, que faça uma refeição nutritiva, com muitas vitaminas, minerais, à base de frutas, legumes, hortaliças, fazer smoothies, sucos, né? Enfim, refeições leves também está valendo. Então, fazer caldos, sopas, cremes, então tudo isso ajuda nesse processo de diminuir a inflamação e de detox, né? E aí eu vou para a dica número 5. A dica número 5 é: não exclua nenhum grupo alimentar, né? Por mais que se tenha, hoje se mais se ouve aí de dietas low carb, hiperproteicas, e sem isso, sem aquilo, né? A gente sabe, né, cada vez mais que o nosso corpo ele precisa, assim, desse equilíbrio nutricional, de grupos específicos, de fontes de energia, que são os carboidratos, de fontes de aminoácidos, que são as proteínas. A gente precisa de vitaminas, de minerais, todo dia, né? Não é de vez em quando. Todo dia eu preciso, porque todo dia eu tenho um processo acontecendo diariamente, e a gente demanda isso diariamente. Então, é importante ter alimentação equilibrada nesse sentido, e principalmente, gente, de carboidrato. Então, as pessoas hoje estão com medo de comer carboidrato, estão com medo de comer fruta, né? Porque tem frutose. Enfim, e eu acho que o grande lance aqui é que carboidrato não é vilão. Carboidrato, a gente tem que saber escolher a qualidade desse carboidrato, né? Então, carboidrato integral, mas, sabe, com grão integral, ou comer uma fruta, ou comer um tubérculo, por exemplo, que é natural. Nossa, né? Imagina, não dá para falar que isso é ruim, né? Então, faz parte, tem que compor sim a nossa refeição. Claro, em quantidades adequadas, tudo está relacionado com quantidades, né? Mas todo dia a gente precisa, a gente não para, né? Nosso corpo não para, a gente não para. O órgão que mais consome energia no nosso corpo é o cérebro. Então, toda a nossa energia que a gente produz, né? Sei lá, a maioria da nossa energia vai para o cérebro. A demanda é enorme, né? Então, a gente não pode deixar de ofertar, de fornecer esse substrato, por exemplo, né? Essa foi a dica número 5. Dica número 6, extremamente importante, é trazer presença na hora de comer, né? Então, quando a gente está fazendo uma refeição, e isso eu vejo muito, né? Ainda muitas pessoas com dificuldade de manter essa presença, de diminuir a ansiedade na hora de comer. E eu estou falando isso para vocês, mas eu olho para mim também, não estou falando para mim também, porque tudo isso que eu estou falando para vocês, eu tento praticar, eu sei que não é fácil 100%, né? E se eu estou com muita fome, chego lá, monto um prato enorme, mais do que eu precisaria, deveria. Então, tudo isso faz sentido, a gente chegar mais calmo na refeição, faz sentido a gente sentar e se propor a fazer uma refeição de uma forma mais tranquila, né? Então, buscar a presença na hora de comer em silêncio, é extremamente importante comer em silêncio, não só para perceber melhor o alimento, mas também, não sei se vocês sabem, mas a gente já começa o processo de digestão na boca, né? Então, na saliva, eu já tenho enzimas que me ajudam a digerir o alimento. Então, se eu estou comendo, falando, né, o alimento, a língua faz vários movimentos quando a gente fala e come ao mesmo tempo. Quando a gente come em silêncio, a gente tem movimentos específicos da língua, e ela tem a função de
misturar melhor o alimento com a nossa saliva. E aí a digestão já acontece de uma forma mais eficiente quando a gente come em silêncio. Então, falando da parte, claro, da parte de trazer presença é importante, e também da parte fisiológica de melhorar a digestão e de facilitar todo esse processo, né? Então, vale a pena a gente prestar atenção nisso, né? De comer em silêncio, mastigar bem o alimento, porque isso acontece, isso facilita a digestão também. Perceber as sensações que o alimento traz de sabor, de consistência, crocância, né, a combinação de sabores da refeição, então o salgado com o ácido, com o amargo, com, né, o picante, enfim, tudo isso misturado, né? Então a gente perde a percepção quando a gente está, né, com essa sensação de ansiedade, de estresse, né? Então é importante trazer isso para a hora da refeição. E é um exercício diário, né? Não é fácil, principalmente quando a gente está com fome. Então, tudo isso né, que eu já falei é importante para ajudar a gente a chegar mais tranquilo na refeição. Ter refeições importantes do nosso dia, né? É importante a gente saber compor as refeições para a gente chegar mais tranquilo na próxima refeição. Então, o que eu vejo hoje, por exemplo, café da manhã, que é uma refeição que muita gente pula, principalmente quem está seguindo esse padrão de 16 horas de jejum, por exemplo. Então, pula-se a refeição, uma refeição importante, e chega-se na outra com uma sensação de fome muito grande. E aí não se consegue controlar isso, a gente não consegue controlar nem a quantidade que vai comer, nem a velocidade que vai comer, né? Quando a gente chega com muita fome. Então, por exemplo, café da manhã, mesmo para quem praticou um jejum de algum tempo, né, que seja 12, 13 horas, que eu acho que é suficiente para a gente ter uma condição aí de pequeno estresse, que estimula todo o processo aí benéfico de um jejum. Eu vou falar de jejum intermitente num outro momento, me aprofundar um pouquinho mais, falar para vocês o que a gente tem aí de novidades e atualidades sobre jejum intermitente, mas a gente sabe que tem alguns protocolos muito importantes e eficientes, onde a gente não precisa entrar em jejuns prolongados. Então, 13 horas de jejum é suficiente para a gente ter todos os benefícios, né? A gente gera um pequeno estresse para a célula, a gente tem os benefícios, né, de celular, nível celular, né? E, enfim, e tudo isso é extremamente viável, né? E é fisiológico, né? E aí a forma de como vai sair desse jejum é mais importante do que ficar 16 horas de jejum. Então a gente tem que sair aí com uma fonte, né, de alimentos que me dão uma resposta glicêmica mais baixa. Então é importante ter ali uma proteína, assim, uma proteína com uma quantidade de gordura. Então, por exemplo, fazer um creme de abacate, comer umas castanhas. Então, alguma coisa assim é legal para a gente ter uma resposta glicêmica menor, né? Porque aí a gente já está com uma hipoglicemia, então, se eu como um carboidrato, eu tenho um pico, e isso também não é interessante, porque, consequentemente, eu vou armazenar aquilo lá de uma forma muito rápida, e aí isso pode, inclusive, me gerar uma sensação de fome de novo, e eu acabo comendo de novo, enfim. E aí a gente tem que criar estratégias, mas não deixar de comer, não deixar de fazer a refeição, né? Só entender como fazer, comer um carboidrato mais complexo, então alguma coisa com aveia, por exemplo, enfim, a gente não precisa ficar inventando muito, não precisa fazer nada muito elaborado, nem nada diferente, mas é saber entender esse processo e saber como entrar e sair, né, e de uma forma inteligente. É muito mais importante do que ficar pulando, porque a consequência de se pular todo dia é a gente chegar num ponto onde a gente não vai sustentar, a gente vai precisar se alimentar e a gente vai perder o controle. Outro ponto número 8, então, é aumentar a ingestão de água, estar hidratado, porque se a gente não está hidratado, corpo com uma toxina concentrada, a gente não libera toxina, a gente precisa de muito líquido entrando e saindo, porque assim a gente consegue eliminar, certo? Tudo isso melhora a nossa digestão. Por quê? Né? Então, falando de novo a nível de boca, né? Então, a gente produz saliva para começar a digestão, né, na boca. A gente produz
habitualmente uma média de mais ou menos 1,5 litro de saliva por dia, durante as nossas refeições, a gente falando e tal. Então, se eu não estou hidratado, né, se eu não estou hidratada, esse processo digestório não acontece, né, não é tão eficiente. Então, é muito importante, quando eu começar a digestão direito, e se eu não começar a digestão de uma forma legal na boca, no estômago vai demorar mais, vai fermentar, vai desequilibrar um monte de coisa. Então, tudo isso faz sentido, né? Então, ou a gente olhar para tudo isso que eu estou falando e falar, nossa, como eu estou fazendo coisas que não tá legal. Então, buscar, né, melhorar todos esses pontos na hora de realmente seguir uma alimentação, fazer, né, a prática diária, né? E aí, o outro ponto, eu acho que é extremamente importante, talvez o mais desafiador nesse momento, que é controlar o estresse, a ansiedade. Não só na hora da refeição, mas a nível geral, a nível do nosso dia, a gente tem, né, cada dia uma novidade acontecendo, cada dia alguma situação, né, que nos traz situações mais desafiadoras, mais tristes, enfim, mais aterrorizantes, né? E a gente tem que buscar alternativas para ajudar a gente a controlar tudo isso. E nada melhor do que achar alguma coisa que dê prazer, que a gente consiga se desconectar dessa realidade que a gente está vivendo por um período, né? E a fazer uma atividade que te dá prazer. Então, desde, enfim, fazer uma aula de dança, porque é uma coisa que você gosta, você desliga ali 1 hora, 1 hora e meia, até fazer uma caminhada, né? Ar livre, buscar, enfim, alguma coisa que te dá prazer para diminuir essa ansiedade, esse processo, né, que a gente está vivendo aí, extremamente estressante, enfim. E o último ponto que eu queria, que faz parte, inclusive, né, com isso que eu falei, que é a gente não consegue, né, achar um equilíbrio, né, se a gente não tiver uma vida ativa, um estilo de vida legal, né. Então é importante sim a gente ter uma prática de atividade física por vários motivos. Primeiro, porque a gente consegue achar esse equilíbrio entre consumo de calorias e queima de calorias. A atividade física é importantíssima para isso. É importantíssima para me dar longevidade, né? Eu mantenho meu corpo ativo, eu consigo, enfim, ter movimentos, né? A gente vai perdendo isso, vai se perdendo, vai se encurtando, né? Isso é bem sensível e visível, né? Nesses momentos de quarentena, que a gente estava isolado, que a gente está parando e se mexendo menos, né? Não tem mais academia funcionando, por muito tempo muita gente ficou sem praticar, e aí percebe o prejuízo disso no corpo, né? Então, é muito importante a gente olhar para o nosso estilo de vida, né? Buscar um estilo de vida mais saudável, e aí entra, sim, a atividade física. Ela ajuda a gente, favorece, né, o equilíbrio metabólico, né? Ajudando, liberando hormônios importantes para nos dar tranquilidade, felicidade. Então, é importante, sim, gente, não adianta. A alimentação é um pilar nesse processo, né? Mas a gente precisa da atividade física, a gente precisa buscar o equilíbrio emocional. Então, eu acho que são pilares importantes que estão interligados, que não dá para a gente falar de sair de uma condição de sobrepeso, né? E perder todo né, esse peso, diminuir a inflamação do corpo, para evitar todo esse processo de reganho de peso, evitar o processo de, né, vivenciar o efeito sanfona, se a gente não buscar o equilíbrio desses pilares, né? Então, atividade física, a alimentação, buscar um equilíbrio emocional é extremamente importante. E então, para quem entrou, fica aí. Eu vou deixar salva a live para quem quiser assistir mais tarde e quiser acompanhar as dicas, porque eu compartilhei aqui 10 dicas. 10 dicas que são importantíssimas a gente entender e praticar, e fazer uma por uma, e melhorando todos os dias, e mudando, né, coisas que não estão legais no nosso dia a dia, para a gente evitar todo esse processo que é extremamente maléfico para a nossa saúde. Certo, gente? Quero agradecer para quem veio aqui na live, né, e assistiu e acompanhou um tempo pequeno, não importa, para quem conseguiu entrar e veio, assistiu, para quem vai assistir mais tarde também, não tem problema, eu vou deixar salvo,
para vocês poderem assistir mais tarde, então. Muito obrigada pela presença, mais uma vez, e semana que vem tem mais assuntos aí, e acompanhe aí os próximos assuntos que eu vou trazer para vocês. Combinado? Um super beijo, obrigada. Beijo para vocês. Tchau, tchau.